eu tive que dar um passo atrás. Hoje eu queria falar com vocês sobre pedido. Faz parte dessa campanha um pedido. Eu já tenho uma certa experiência, minha 19ª campanha que eu dirijo. Prego intensamente nela. Prego no mesmo texto que você está acompanhando. E todo ano eu prego mensagens totalmente diferentes. Isso é a verdadeira palavra de Deus. Ela é viva. Você lê hoje, amanhã você lê o mesmo texto, ele fala outra coisa com você. E eu tive que dar um passo atrás. Deus me deu uma visão para que eu orasse sobre isso. Eu não entendi a princípio, sabia que não era boa, mas não entendi a princípio e falei: Senhor, eu preciso entender, eu preciso saber o que eu faço, se eu estou no caminho certo, se eu estou no tempo certo com a tua igreja. A igreja é dele, eu sou apenas servo dele, servindo aqui. Essa visão é a segunda vez que eu tenho essa visão. Eu tive essa visão idêntica há 23 anos atrás. Mas se tratava do mundo acadêmico. Eu estava na minha pós-graduação. E eu tive a mesma visão. Eu via muita gente sem identificar o rosto de ninguém. Mas eu via muita gente diante de uma cachoeira. Mas uma cachoeira abundante. Uma cachoeira assim, muito larga, com um volume de água enorme caindo. Aquilo era impressionante. E aí eu vi as pessoas vindo até aquela cachoeira para se abastecer. E aí vem o que me preocupou. Elas traziam na mão um copinho de cafezinho, sabe, que a gente toma. Aquele copinho de cafezinho, eu não sei nem quantos ml tem aquele copinho, mas é algo muito pouquinho. É um golinho. É um golinho. E eu vi aquelas pessoas com aquele copinho e aquela cachoeira sobrando para todos os lados, e aquelas pessoas com aquele copinho, enchia aquele copinho, e embora com aquele copinho, que se fosse para muito longe ia chegar sem nada, porque ia mexer, ia derramar. E aquilo tirou minha tranquilidade. Essa visão foi antes de domingo. Eu queria dar andamento no meu cronograma, hoje era o pedido, tive que jogar o pedido para domingo que vem. Porque Deus me chamou a atenção e eu gastei muito tempo em oração pedindo: Deus, o Senhor precisa me esclarecer isso, porque senão eu não fico seguro de dar o próximo passo. Eu sei que é uma campanha a mais importante que nós promovemos no ano. Tem histórias lindas, algumas compartilhando nas redes sociais, no Instagram da igreja e tudo mais, coisas lindas que Deus fez e faz. E quando Deus veio e me respondeu, nasceu essa mensagem que vou pregar. Ele falou: essa cachoeira que você vê é o tanto de bênçãos e conquistas que eu estou derramando sobre o teu povo, o povo que você cuida. O copinho é o que eles estão absorvendo. Eu vou repetir. Aquela cachoeira que me impressionava. Eu já estive em coisas semelhantes, por exemplo, em Foz do Iguaçu tem coisas semelhantes, aquilo que dá até medo. Vibra o chão, vibra tudo, da intensidade, o volume. E eu creio que eu vi, era muito pouco ainda comparado ao que Deus tem, mas já era demais. E Deus falou: é isso que eu já tenho derramado. Assim como uma cachoeira, caiu, já desceu. Vocês estão vendo, na segunda vez vocês já não glorificaram tanto. E o copinho que as pessoas têm
absorvido. Deus me jogou para 40 anos antes do episódio da conquista. E me lançou uma pergunta que eu vou deixar para você. Como você se vê? Como você se vê? O teu pedido tem tudo a ver de como você se vê. Na narrativa de 40 anos antes, os 12 espias voltaram e eles começam a... Eu estou falando como se vocês soubessem de tudo, tudo bem? Estão sabendo do que eu estou falando? Dá um amém aí. Tem alguém nos visitando pela primeira vez desse meio para cá? Dá um tchauzão comprido de onde você está aí. Muito bem-vindo, que bom que você está aqui pela primeira vez. Tomara que seja a primeira de muitas. Desse meio para lá, tem alguém pela primeira vez, faça assim. Alguém pela primeira vez, faz assim, deixa eu ver. Não, então você está sabendo bem do que eu estou falando. Eles vêm impressionados com os frutos, com o potencial da terra. Eles ouviam, desde os seus avós, bisavós, tataravós, dizendo: nós viemos de lá, viemos por causa de uma grande seca, mas aquela é a terra do nosso pai Abraão. Lá é Deus, lá Deus tem um plano para nós. E eles então ali, na escravidão do Egito, eles viveram aquilo com mais intensidade ainda, com mais saudade do que não conheciam, saudade da narrativa que ouviam. E quando são enviados, eles voltam, eles não mentem quanto à qualidade e à imensidão da cachoeira. Mas eles se identificam dizendo: mas nós somos apenas pessoas com um copinho. E eles concluem a narrativa, antes de começar um momento de grande murmuração, que custou para eles 40 anos de deserto, para morrer no deserto. Não é 40 anos para depois entrar, não. Isso acontece antes deles terminarem, eles falam uma frase que diz exatamente como eles se viam. Por isso a minha pergunta: como você se vê? Está em Números 13, 33. Eu vou ler só esse versículo. Eu vou ler hoje 9 versículos isolados assim, na Bíblia toda, mas todos muito interligados. Você vai entender. Não vou me delongar muito. Na primeira parte é que eu vou pregar, na segunda eu vou aplicar para você poder fazer uma oração, porque hoje você vai sair daqui curado na tua alma. Hoje você vai sair daqui curado na tua alma. Veja o que esses homens falam. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, vamos ler juntos? Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Em outra tradução, usa exatamente o termo: nós nos víamos como gafanhotos, e assim também ele nos vê. Essa autovisão não começou aqui. Eles eram escravos. Tudo que o escravo perde é mais do que a liberdade. É o direito de sonhar. O escravo tem certeza do seu futuro. O seu futuro é uma repetição cruel
do presente. E ele acaba se moldando aquilo. Eles vieram de uma realidade em que eles não tinham acesso, não tinham condição, não tinham possibilidade de sonhar, de ter esperança, de querer algo melhor, de semear e esperar para colher. Porque a lei da semente, a lei da semeadura diz: aquilo que semear, isso você colherá. Mas quando se trata de escravo, não. O escravo semeia, mas quem colhe é o seu senhor. E imagine como essa escravidão foi diminuindo e prejudicando e adoecendo a alma dessas pessoas, ao ponto de eles se verem. Eles não falaram que Deus não era capaz. Eles não falaram que Deus era pequeno. Eles se excluíram por se verem desse jeito. Quem está entendendo como isso é sério, diga misericórdia. Ó, é Deus querendo derramar coisas muito maiores na tua vida. Mas você perder essas coisas maiores por causa da forma que você se vê. Ah, não, mas eu vim de uma origem muito simples. Quem sou eu? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Quem sou eu? E essa deturpação da tua visão com relação a si mesmo começa a comprometer o tamanho do teu pedido. O tamanho do teu pedido. Não precisávamos fazer uma igreja tão grande. Já ouvi isso. Ah, já ouvi. E provavelmente quando a resposta vier, essas pessoas já não estarão para ver a resposta. Porque pessoa assim Deus não deixa entrar na terra prometida. Quando eu estava terminando essa laje que vocês estão aqui, não existiam as paredes ainda. Estávamos concretando aquele lado da laje, que foi o último que concretamos. Eu estava ali em cima, e estava aqui um fornecedor de poltronas, lá de Curitiba. Uma poltrona linda, chique. Ele veio aqui me visitar, e ele visitava muitas igrejas, vendendo. Ele não era crente. E ele olhou daquela ponta ali, gente, dos cantos, isso aqui é gigantesco. Ele olhou e falou: posso fazer uma pergunta? Eu tinha meus 30 e alguma coisa de idade. 32, 34, por aí, acho. Falei: claro, pode perguntar. Ele falou: por que uma igreja tão grande? Eu estava ali, não tinha parede. Eu pedi que ele virasse as costas para o prédio e se voltasse para a avenida. Eu falei: enquanto tiver uma pessoa passando aqui, que não conhece a Jesus, é meu dever ter uma poltrona aqui para ela sentar e ouvir falar de Jesus Cristo. Ele olhou para mim e falou: eu já fiz essa pergunta a muitos líderes. Você foi o primeiro que me respondeu de um jeito que me convenceu. Eu demonstrei para ele que eu não estava olhando o tamanho de prédio. Eu estava olhando o tamanho do sangue que verteu na cruz. O quanto ele transforma vidas, transformou a minha. De mais alguém? De mais alguém? O milagre não acabou. O milagre continua.
E mal sabia eu que eu batizaria centenas de milhares de pessoas até agora, e muitas outras. Aliás, o maior ainda está por vir. E Deus está com pressa. Mas eu poderia muito bem me encolher e pensar: quem sou eu? Quem sou eu para pensar uma coisa tão grande? Eu não sou ninguém. O problema é se eu deixo quem eu sou naturalmente interferir no que Deus Todo-Poderoso quer fazer através de mim. Você já pensou você poder chegar aqui, ser o maior empresário dessa cidade e poder fazer oferta milionária para comprarmos as coisas que compramos com tanta luta, investirmos em propagação do Evangelho? Você já pensou? Copinho. Copinho. Deus tem tudo para você ser gigante. Mas o copinho, nós vamos quebrar esse copinho hoje. A nossa percepção de quem somos está totalmente distorcida daquela para a qual fomos criados. Eu vou repetir porque isso aqui é a frase importante, escrevi. Não escrevi muita coisa, não, escrevi 7 frases aqui, mas ela é importante. A nossa percepção de quem somos está totalmente distorcida daquela para a qual fomos criados. Mas não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Olha a projeção lá. Vocês podem ler juntos? Vamos lá? Então, onde você está? Ó, aqui a narrativa de Gênesis 3 é a queda. O homem e a mulher haviam desobedecido. Antes da desobediência acontece sempre um rompimento, uma falta de respeito, uma falta de atenção ao peso de quem mandou. Depois vem a desobediência. A obediência sempre é consequência, não é a causa. Eles tinham vivido essa desobediência. E nessa desobediência, Deus vem, chega no jardim onde vinha todos os dias, era amigo de Adão. Era amigo de Adão. E Deus chega ali e pergunta: onde você está? Presta atenção em mim, que isso aqui é importante. Deus não perguntou porque ele não sabia onde Adão estava. Deus sabia. Era Adão quem precisava entender a sua nova classificação após romper com o Deus Todo-Poderoso. Quem tinha que se localizar era Adão. E Deus faz a pergunta: onde você está? Para que Adão respondesse qual era o novo momento dele. Onde você está? Como você se vê? Deus hoje caminha entre nós aqui. E Ele chama pelo meu nome: Rafael, onde você está? Tem mais nomes aí? Onde você está? E você pode responder: Deus, eu estou aqui juntando tonéis para me abastecer do máximo da conquista. Ou você pode estar falando: não dá, não consigo. Alguns nem aqui vieram, porque são lesados espiritualmente.
não consegue entender que Deus não precisa de mim nem de você. Mas Ele quer fazer o máximo na tua e na minha vida. Onde você está? Ah, Deus, eu estou aqui, estou limitado por isso. Onde você está? Eu estou correndo atrás das minhas coisas. Onde você está? Ah, eu estou fazendo muita coisa. Onde você está? Onde você está? E veja como Adão se identifica. Versículo seguinte, versículo 10. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e tive medo, pois eu estava nu. Muitos continuam escondidos por causa da vergonha. Vergonha de onde vieram, vergonha do que fizeram, vergonha da história que carregam, vergonha dos rótulos que já foram grudados em você, vergonha das vezes que você falou, agora eu vou dar certo, e deu errado. Vergonha dos momentos em que você falou, Deus, você que passeia comigo todo dia, conte comigo. O Senhor falou, está falado. E agora caiu numa armadilha da serpente, antiga serpente, Satanás. Essa vergonha que faz se esconder de Deus. Essa vergonha que faz limitar quem é. Essa vergonha que faz você estar aqui pensando, eu sou o último, eu sou o pequenininho, eu vou para o céu, nem que seja para ficar na casinha do cachorro. Embora a Bíblia diga que os cães ficarão de fora, então não vai ter casinha de cachorro no céu. Mas essa coitadice é o copinho que você vem, talvez por uma religiosidade vergonhosa que você já se comprometeu desde a vovozinha, desde a infância. E aqui você fica sentindo falta, e você gostaria muito que eu fosse quase um bidu, um semideus, para você poder pegar em mim, para você poder falar, até que enfim temos algo seguro. Você não precisa disso, mas essa vergonha tem nos excluído. Essa vergonha, Satanás vem e esfrega na cara da gente, dizendo, você não pode, você não vai, você não consegue, você se esconda de vergonha. Mas eu estou aqui para te dizer, alguém já se fez vergonha no teu lugar. Isaías 53. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Ele assumiu a vergonha de Adão, para que Deus não olhasse mais a sua criação de costas para Ele, mas para que olhasse a sua criação prostrada aos seus pés. Ele assumiu o nosso lugar, e Ele foi tão maravilhoso, que Ele falou, eu assumi o teu lugar, para você assumir o meu. Não, você não entendeu. Jesus Cristo veio, vestiu a nossa vergonha. Era assim que nos víamos. Ele vestiu a nossa vergonha, para que você agora pudesse se ver diferente.
para que você agora pudesse se perceber diferente. Mas você tem uma luta interna tremenda, porque de um lado você tem a palavra de Deus falando tudo isso, do outro você tem 1000 vozes falando o contrário. Mas eu ensinei algo poderoso domingo. Muita gente falou, cala a boca, Dedé. Não, é o personagem da Bíblia, é antes dos Trapalhões. Eu ensinei isso porque essas vozes nos afastam. Você pensa que não tem serpentes no teu trabalho? Você pensa que não tem serpentes esperando por você nas mídias sociais? Esperando por você nas conversas de rodinha? Satanás não desistiu de avacalhar a criação de Deus. Ele quer encher o inferno, mas Deus continua olhando e perguntando: Adão, onde você está? E Adão teve que se classificar diante de Deus, falando: eu estou escondido de vergonha. Eu estou escondido por vergonha. Deus olhou e falou: pois virá da semente da mulher um que calcará no calcanhar, pisará a cabeça da serpente. Ele será picado, mas a serpente será esmagada. Ele levará a sua vergonha sobre ele, para que você tenha o direito de ser diferente. Como você se vê não pode determinar o teu pedido. Como você se vê não pode determinar o tamanho dessa igreja. Como você se vê não pode determinar a tua oferta. Como você se vê não pode determinar o teu futuro. Vamos à conclusão. Como o Pai te vê. Como o Pai te vê. Vamos ficar em pé para saber como o Pai nos vê? João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Como você se vê? Filho de Deus. Como você se vê? Se veja como o Pai te vê. Se veja como o Pai quer que você seja. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, eu e você, nós o chamamos Abba, Pai. Romanos 8,1. Agora, portanto, juntos, já não há. Não há vergonha. A libertação em Cristo. Quem sou eu para pedir alguma coisa? E quem é o Pai? Será que Ele vai me dar ouvidos? Mateus 7,9. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai. Outra vez, quanto mais que está nos céus, dará bons. Copinho não, aumenta esse copinho, aumenta.
aumenta, aumenta, aumenta. Se veja como você se tornou em Cristo Jesus. Sare a tua alma. Você não é o que o teu pai disse que você seria. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é o teu fracasso. Você é o sucesso do Senhor Jesus Cristo. Você não tem o direito do que você alcançou. Você tem o direito do que Ele alcançou. Você não tem acesso ao que você merece, porque não merecemos nada. Nós temos acesso a tudo que a graça de Deus abriu para nós. Nós temos o céu ao nosso alcance. Nós temos a cachoeira que eu vi, era finita, mas a capacidade de Deus de nos abençoar é infinita. Essa campanha tem tudo para transformar tua realidade, tua vida. Eu sou criticado, fui criticado por pastores que tiveram aqui em agosto, colega meu, olhando e falando: você vai usar aquela roupa de sacerdote? Só fico aqui se você usar aquela roupa. Contei para vocês, contei para o pessoal do culto da manhã, se eu não me engano. Eu olhei para ele e falei: eu só uso aquela roupa para gente que tem fé. Ele não precisava pegar pesado. Eu falei: não mexa com as coisas do meu Deus. Não mexa com coisas que eu já vi multidões sendo mudadas e transformadas. Gálatas 4:7, para concluir. Agora, você já não é escravo. Você não é escravo. Você não é escravo do pecado, você não é escravo da mediocridade, você não é escravo das dívidas, você não é escravo da boca dos outros, você não é escravo do que outros falaram ou pensaram ou praguejaram, mas você é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou. Se veja como herdeiro de Deus. Se veja como herdeiro do Todo-Poderoso. Somos conquistadores por Jesus Cristo. E eu creio tanto no poder desse nome, que eu quero que você repita essa frase por 3 vezes comigo, porque eu creio que agora cadeias de décadas vão quebrar. Eu creio que limitações, colocaram você numa caixinha, ela vai explodir. Eu creio que você vai sair daqui sabendo que não existe limite nenhum, porque você é filho, e se é filho, se tornou herdeiro. Não se esconda mais de vergonha. A tua vergonha foi exposta na cruz do Calvário. Seja grato a Ele. Seja grato a Ele. Vamos repetir por 3 vezes. Somos conquistadores. Eu quero que diminua a luz. Eu quero que você agora feche seus olhos. O Pai está aqui à frente. Ele está em todo lugar, mas nós não. Então Ele está aqui à frente. E Ele está falando: filho, quanta coisa eu quero fazer na tua vida. E você precisa mudar essa tua cabeça. Quando eu falar para você pedir, peça com vontade, crendo, e recebereis. Você não está sozinho,
Você nunca esteve sozinho. Adão não esteve sozinho. Deus cuidou. Deus zelou. Eu quero que os pastores e evangelistas recebam os filhos que precisam romper hoje. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Você precisa romper. Venha. Você é essa pessoa.